Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos. Aquele podcast que só traz informação relevante, dicas práticas para o seu dia a dia. Coisa, gente, que você vai aplicar na sua vida. Não é aquela enrolação. São convidados especiais e especialistas da área condominial que trazem muito desenvolvimento. A gente até brinca, tem entrevista que não é só uma entrevista, é quase uma MBA. E hoje não vai ser diferente. A minha convidada é muito especial. A gente vai falar, sobre compliance, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar, o que mais? A gente vai falar bastante coisa. Valorização patrimonial. Valorização patrimonial. Ela já está até aqui falando, eu ainda não mostrei ela para vocês, porque você sabe, eu sempre leio o currículo primeiro. Então, olha só, ela é gestora condominial, ela é especialista em valorização patrimonial, ela também tem PNL, formação em PNL, ela é coach, ela fala sobre desenvolvimento humano, é analista comportamental e também fala sobre inteligência emocional. Já estou ansioso para falar com ela. Recebam com muito carinho a Rai Leite. Seja bem-vinda, Rai. Obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, é uma alegria enorme participar do Segredo do Síndico, porque a cada dia a gente aprende. Cada episódio que a gente assiste de vocês é uma experiência inenarrável. Nossa, que feedback mais gostoso esse. Obrigado pela tua generosidade. Eu sei que a vida do síndico, da gestora condominial, entre outras tuas funções também, é muito corrida. Então, obrigado por ter encontrado esse espacinho na agenda para estar aqui com a gente. É uma alegria participar com vocês. Rai, eu li agora teu currículo, mas a gente sabe que existe a história por trás da história. Então, a gente se fica curioso, como é que a Rai foi parar na área condominial? Será que ela já foi síndica, moradora, sempre foi síndica profissional, sempre foi da área? Fala pra gente, como é que você foi parar nessa área? E uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, era teu sonho trabalhar nessa área? Olha, eu não sei o que é que os meus colegas responderam, mas eu acho que ninguém tem o sonho de ser síndico. Até porque você, quando mora em condomínio, você acompanha o dia a dia do síndico e você fala assim, o cara é louco, né? E um dia, eu tinha 20 e poucos anos, foi ontem, Nossa, né? super nova. Então, foi ontem. Eu acabei sendo síndica do condomínio que eu morava com a minha mãe. Só que eu era síndica moradora, o condomínio só tinha uma torre. Então, era muito fácil ser síndico. Assim, você tinha problema com moradores, é claro, mas a gestão do condomínio, ela não era tão difícil. E aí, depois, eu casei, fiquei muito tempo sem ser síndica, depois fui ser síndica moradora novamente. É assim, por que você vira síndico? Porque ninguém quer ser, né? Então, você está numa assembleia e o condomínio tem muitos problemas, e aí, quando pergunta quem vai ser o síndico? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Hoje em dia, com síndico profissional, já mudou um pouco esse perfil. Mas, na época que eu comecei a ser síndica, era assim, você vai ser síndica porque ninguém quer, né? Uhum. Então, não era o sonho. Só que depois que você se torna síndico e você começa a se profissionalizar, aí vem o bichinho, né? Que vai pegando você aos pouquinhos e você vai gostando de fazer, você vai gostando do resultado do que você vê. E aí, num determinado momento, eu trabalhei mais de 25 anos em multinacional e eu fui convidada para um desafio, né? Que era exatamente valorizar um condomínio onde os moradores estavam muito insatisfeitos com a desvalorização dos imóveis. E acabou que hoje esse é o meu nicho, né? Então, eu gosto de desafio, eu gosto de receber um condomínio com muitos problemas e trabalhar esses problemas, né? Para conseguir realmente reverter. Então, eu falo que eu sou movida a desafios, né? Uhum. Então, o que não era um sonho passou a ser uma realidade, né? Um desafio. E o que é realidade se tornou uma paixão. Se tornou uma paixão. Porque dá pra ver nos teus olhos, assim, brilhando, eles brilhando, que você é apaixonada pelo que você faz. Eu acho que, assim, quando você
começa a entregar, você começa a se apaixonar pelo que você faz, né? E aí você fala assim, eu posso ser melhor. A gente sempre se desafia diariamente, né? Uhum. Como eu vou ser melhor? Como eu vou entregar um pouco mais? Como que eu vou fazer para conhecer as dores daquela comunidade? E passa por um pouco que você não é mais só síndico, né? Você vira eletricista, encanador, engenheiro, psicólogo, um pouco de tudo. E aí você descobre assim, nem todo mundo pode ser síndico, né? Uhum. Passa a ser um desafio. O pessoal hoje fala muito, você é da área de desenvolvimento humano, existe muito hoje sobre um cinturão que você tem que ter de habilidades. O cinturão do síndico é enorme, então. Enorme, enorme, porque assim, até para você contratar um bom fornecedor, você tem que entender um pouco daquele negócio, né? Uhum. Então, quando a gente começa a ser síndico, a gente pensa assim, eu vou administrar contas, né? Mas é longe disso. Uhum. Hoje a sindicatura, ela envolve legislação, ela envolve transparência, envolve conhecimento. Então, a cada dia você descobre que não é tão simples, né? Uhum. E por isso que a gente tem a necessidade de diariamente buscar conhecimento, buscar novas formas de fazer. Então, o que você fazia um ano atrás na sindicatura, talvez não sirva mais hoje, né? Você já tem que Uhum. mudar. Porque muda o morador, muda o país, muda tudo. Então, por isso ser síndico é tão desafiador. Com a tua experiência, o que você colocaria assim? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e fiquei curioso da forma como você está falando, mas o que você acha que a tua experiência que mudou demais desde quando você foi síndica lá com 20 anos de idade? E o que, nesse tempo de experiência que você tem, o que não muda de jeito nenhum? Sempre é do mesmo jeito. Acho que a gestão de pessoas, né? Porque um dos maiores desafios da sindicatura é você lembrar que você atende pessoas. Cada morador, ele tem um sonho, né? E você vai cuidar do patrimônio dele. Então, como lidar com os desafios de pessoas diferentes, ideias diferentes, e que sempre vão achar que você faz pouco, Sempre. né? Então, por mais que você faça, é pouco. Então, acho que esse é um dos grandes desafios hoje. Mas é uma coisa que não muda. No passado, desde um condomínio simplesinho, você tinha pessoas. Podem ser 10, 12 ou 1.000. São pessoas que pensam diferente, que têm valores diferentes, princípios diferentes. Então, assim, minha avó tinha um ditado que ela fala assim, o que serve para Chico não serve para Francisco. Muito bom. Né? E é assim no condomínio. Então, o síndico ele tem que ter a ideia o seguinte, eu não consigo agradar todo mundo, né? Então, eu tenho que fazer um bom trabalho, uma boa gestão, tentar agradar dentro do possível, mas sempre vai ser um desafio lidar com pessoas. E é sempre um erro, um pecado capital a gente imaginar que a gente vai conseguir agradar todo mundo. Vira até um fardo, né? Não, a gente não consegue, porque assim, tudo que você foca expande. Então, por exemplo, quem tem filho, foca na área de lazer. Uhum. Então, para ele, se não tem alguma coisa na área de lazer, o síndico é péssimo, né? Quem não tem filho, acha um absurdo você investir na área de lazer. Não, para que vai gastar dinheiro com isso? Então, cada um tem um foco diferente no condomínio. E esse é um dos grandes desafios do síndico, né? É valorizar o patrimônio, tentando agradar as pessoas, mas fazendo o que é necessário. Uhum. Então, às vezes, o necessário é uma intervenção dentro de uma caixa que está lá no chão e ninguém vê. E aí as pessoas acham que você não está fazendo, né? Mas aquilo é o necessário. Sim. Então, esse é um grande desafio, né? É fazer o que é importante e não o que agrada a todo mundo. E assim, tem o síndico político, né? Que ele quer só embeleza o pavio, que a coisa vai, né? Mas essa não é a realidade do condomínio. As manutenções são diárias. E você tem muito tipo de manutenção que não aparece, né? Então, por exemplo, quando você lava a caixa d'água, o morador não vê. Aquela manutenção sem glamour. Sem glamour. Então, ele não enxerga que você está trocando as peças do elevador. Mas se o elevador parar, ele tem um ataque. Só percebe quando... Ele só percebe quando ele é atingido. Enquanto ele não é atingido,
aquilo não interessa para ele, né? Então, é um desafio ser síndico por isso, porque todos os dias você vai ter problemas. Eu até brinco, eu falo assim, cada dia é um flash, né? Uhum. Porque você não sabe qual que é a foto de hoje. Você vai trabalhar e você fala assim, hoje vai ter alguma foto diferente que eu tenho que fazer, né? Então, esse é o papel do síndico. E conduzir todo esse processo, né? Então, eu falo que o síndico, ele é como se fosse aquele cara de acrobacia que fica girando prato. Sei. Ele não pode deixar nenhum prato cair, Hum. né? Uhum. Mas quando ele pensa que aquele prato está seguro, ele está despencando. Verdade. Então, é isso. Não tem rotina. De manhã, o síndico não pode pensar, será que teremos problema? Não. O pensamento é, que problema hoje eu vou resolver? Isso. Esse é o desafio. É o desafio diário, né? E um dos grandes desafios, você até citou, que está como especialidade tua, é a valorização do patrimônio. Acredito que todo mundo que está assistindo a gente, que é síndico, gestor condominial, é um desejo. Eu quero valorizar o meu condomínio, o patrimônio aqui dos moradores. Como é que é isso, Rai? Quais são os principais passos para quem busca valorizar o patrimônio? Bom, hoje a gente vê que tem, por exemplo, muitos prédios que se desvalorizaram pela depedração, né? Não houve manutenção. Então, a primeira coisa para você valorizar é a manutenção. Uhum. Tanto a preventiva, né? Quanto a manutenção feita no dia a dia. Então, é muito importante que o síndico, ele crie um diagnóstico, como se fosse um médico, né? Então, dentro do meu diagnóstico, quais são os principais problemas desse condomínio? São problemas de elevador, são problemas de manutenção hidráulica, elétrica. Então, se possível ter um engenheiro, nem todo condomínio a gente consegue pela questão de custo, né? Mas fazer um diagnóstico. Quais são as dores do meu condomínio? Como que eu consigo resolver? Depois de fazer o diagnóstico, aí você tem que ir para a parte financeira, Sim. né? Então, criar prioridades. O que é que pode aguardar? Então, você tem que dividir em coisas urgentes, né? Então, talvez não seja tão urgente hoje eu trocar um piso de um parquinho. Sim. Porque o que é mais urgente, o piso do parquinho ou a água? Né? Que eu posso ficar sem porque a tubulação não serve mais. Então, você tem que linkar prioridades e trabalhando essas prioridades. Ok, manutenção em dia? Ótimo. Mas isso não vai valorizar outros aspectos, né? Aí eu tenho que ir para a parte de como melhorar e modernizar esse condomínio. Sim. Então, por exemplo, hoje todo mundo fala de mercadinho no condomínio. Né? É uma valorização? Sim. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não querem sair de casa depois que elas chegam, né? Elas querem ter facilidades, né? Então, eu tenho um mercado, eu tenho uma lavanderia, o que eu ofereço no pacote, né? Porque o dinheiro que o condomínio paga, ele é um caixa ordinário, é para despesas. Mas o que eu posso oferecer que a pessoa, quando vier alugar ou comprar o imóvel, ele fala assim, nossa, que legal. Que aqui tem. Né? Olha, aqui tem uma academia, não preciso pagar fora. Olha, aqui tem um mercadinho, se eu precisar de uma coisa à noite, eu vou encontrar. Aqui tem uma Smart Store. Aqui tem uma Smart Store. Aqui tem a Unbox do iFood, né? Então, assim, o que eu tenho para oferecer, né? E para isso, você precisa conhecer bem a sua comunidade. Sim. Então, é mais idoso? É mais de pessoas jovens? O que eu posso oferecer? Né? Para que as pessoas gostem de morar, para que elas tenham valorização daquilo que elas têm. Né? Além disso, a questão da segurança. A gente costuma falar que em condomínio a gente trabalha com os 3 S's, né? E a segurança é um desses S's. Então, como é que está a minha portaria de entrada? Como é que é o meu controle de acesso? Como é que estão as minhas câmeras? Eu tenho filmagem? Eu tenho um DVR que funciona? Ou eu tenho um DVR que não grava mais nada? Né? Eu tenho uma boa cerca elétrica? Onde que eu estou localizada? Então, eu falo que assim, o síndico hoje ele tem que conseguir fazer uma coisa que a gente chama de muralha. É a muralha em volta do seu condomínio, para que as pessoas tenham segurança. Porque ninguém paga condomínio porque gosta, amigo. Verdade. Né? Normalmente a gente paga porque a gente quer
Praticidade. Então, por exemplo, se eu tivesse uma casa e tivesse uma piscina, eu ia ter que pagar o piscineiro, talvez eu não conseguisse, mas eu tenho lá 1.000 que paga a piscina para mim, né? Dividido, Aham, compartilhado. Mas eu quero segurança, principalmente, né? Então, a segurança está muito associada com a valorização patrimonial, né? A transparência nas contas. Então, como manter o teu condomínio, vamos dizer assim, seguro financeiramente, né? Eu tenho como arcar com algo que aconteceu extra, né? E esse é o tal do fundo de reserva, que Uhum. muitos condomínios não têm. E aí, quando acontece uma emergência, Pum. pum, você não sabe o que fazer. E isso atrapalha a valorização do seu patrimônio, né? Então, assim, são muitos itens, são funcionários. Então, como que você vai trabalhar cada um desses itens para valorizar o condomínio? Então, se eu tenho salubridade, então eu tenho lá uma equipe que faz a reciclagem, né? Se eu tenho uma boa portaria, se eu consigo criar uma boa convivência. Então, por exemplo, hoje os food trucks são realidades no condomínio e Uhum. ajudam as pessoas a interagirem umas com as outras. Se eu gosto de morar naquele lugar, é porque ele está sendo valorizado, Verdade. né? Ninguém quer morar num lugar que não é valorizado. Uhum. E com isso você consegue, às vezes, pequenas ações valorizam de 10% a 20%, 30% o valor do seu Nossa. patrimônio. E coisas pequenas. Coisas pequenas. Durante a gestão, que às vezes a pessoa pode pensar, mas será que vai fazer diferença? E lá na frente faz. Faz. E o incrível é que, assim, por exemplo, no caso de mercado, né? O morador que não tem, ele acha que não faz diferença. Porque ele mora perto de um mercado. Quando ele começa a descer para comprar o pão quentinho, ele não precisa sair, ou ele pode mandar a criança e comprar, ele já começa a sentir, né? Então, por exemplo, eu consegui colocar o box do iFood. É uma comodidade maravilhosa, porque você não precisa sair correndo quando chega a sua encomenda. Uhum. Eles colocam lá e você vai lá com seu código e você tira o que você pediu, né? Uhum. Agora, em uma parceria com a HP, a gente conseguiu colocar um container para o lixo reciclado eletrônico. Antes, as pessoas ligavam e falavam assim, nossa, o que é que eu faço com essa TV? Isso quando liga. Isso quando liga, quando não Porque- joga no lixo. Exatamente, quando você não acha uma TV na lixeira. E aí você tem que ir para as câmeras, olhar quem que colocou, né? Uhum. Porque assim, o que não serve para mim, eu descarto no lixo do condomínio. Né? Então, como trabalhar? Todas essas ações vão valorizando o seu condomínio. Uhum. E uma coisa que valoriza muito também é a comunicação. Porque tudo aquilo que você vai fazer, se você estiver mostrando o que está sendo feito, as pessoas começam a desenvolver empatia também com o condomínio, né? Não é só com a pessoa do síndico. Uhum. Mas olha que legal, agora temos isso, temos aquilo. Então, isso valoriza bastante. Nesse lance de comunicação, qual o melhor caminho? Famoso grupo do WhatsApp? Como é que você faz, Rai? Olha, eu tenho vários amigos síndicos que falam assim, você é louca porque você fez grupo de WhatsApp, né? A gente sabe que, assim, ser mediador de um grupo de WhatsApp no condomínio é muito complicado. Por quê? O ideal mesmo é só a lista de transmissão. Por quê? Porque um não agride o outro, Uhum. você vai passar as informações, né? Sim. Mas aí fica aquela coisa assim, e se o morador quer me comunicar que aconteceu alguma coisa lá no prédio dele, se ele quer pedir uma referência de alguém? Então, eu tenho os grupos, mas eu faço a mediação. Então, Uhum. assim, as normas são claras. Às vezes eu sou visto assim, nossa, ela bloqueou o grupo. Mas se for necessário, a gente tem que bloquear. Sim. Porque, infelizmente, nem todo mundo cumpre as regras. Uhum. Né? Mas é uma forma boa, porque você sabe com antecedência das coisas. Então, por exemplo, vai faltar água, você consegue avisar. Sim. Né? Tem De uma forma criança presa veloz. no elevador. A gente ganha em agilidade. Uhum. Né? O ideal é você ter aqueles aplicativos de condomínio, mas nem todo mundo consegue ter, porque existe um custo. Verdade. Né? Então, o WhatsApp, se bem administrado e respeitando as normas do LGBT, né? Ou LGPD, você tem que respeitar, ele ainda funciona. Uhum. E se não estiver funcionando, infelizmente, a gente tem que bloquear. Aí tem que bloquear. Fala pra gente, quantos grupos você tem, Rai? Nossa, olha, são muitos. E eu sempre falo pro morador, se for urgente, ligue. É verdade. Porque tem dias que, sinceramente, eu não consigo olhar os grupos.
Então, às vezes, passou 3 dias, a pessoa fala assim, agora você está me respondendo? Aham. Mas não era urgente, né? Não Porque eu era falei que se urgente. fosse urgente, ele tinha que me ligar. Ninguém escreve no grupo, ó, estou morrendo. Não. Então, a gente às vezes demora, porque são Uhum. muitos. Hoje eu tenho, olha, no condomínio, por exemplo, eu tenho 13 grupos de bloco, Nossa. né? Então é bastante. Por que que eu optei por ter por bloco? Porque se vai faltar água, é pontual num bloco, eu não preciso comunicar em todos, Uhum. né? Aí eu tenho os informativos, que são grupos só de transmissão. Aí eu tenho um grupo da limpeza, grupo de pais. O de pais a gente está sempre colocando reportagens, coisas que interessam para os Uhum. pais, mas que não interessa para a comunidade como um todo, Sim. né? Aí você tem grupo com funcionário, enfim, é muito grupo. E você lida bem com tanto grupo? É, né? A gente vai lidando. Então, assim, você não pode se estressar com os grupos. E você tem que dar uma olhada no que. Por exemplo, você sentiu lá que o grupo entrou 20, 30 mensagens, tem algum problema. É. Que aí tem alguma coisa acontecendo. Aí você vai olhar, né? Mas entrou 1, 2 mensagens, é alguém que está pedindo uma garagem emprestada, Entendi. né? Mas, assim, o principal é o morador saber o seguinte: o meio de comunicação oficial não é o WhatsApp. Tá. Né? Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo no condomínio, embora os moradores usam pouco, Uhum. porque nem todo mundo quer baixar aplicativo e tal, mas o WhatsApp ele é uma alternativa, ele Sim. não é um meio oficial. Então, isso tem que ficar bem claro, Sim. porque senão a pessoa fala assim, eu avisei no WhatsApp. É. E trabalhar com processo. Então, orientar, por exemplo, o elevador deu problema, qual que é o processo? Comunicar a portaria. Uhum. É a portaria que comunica o síndico, né? Senão fica no grupo assim, síndica, elevador parou, síndica, elevador parou. Você nem olhou o grupo ainda, É. né? Então, é colocar realmente normas, né? E aí funciona. Que Dá beleza. pra gente administrar. Mas uma coisa que a gente percebe que também é a tua especialidade é que o síndico precisa de inteligência emocional. É isso mesmo? Você acha muito. que ainda existe muito síndico que talvez você fale sobre esse tema e ache que é um pouco de frescura? Ah, não, inteligência emocional, para com esse assunto, nada a ver. Infelizmente, ainda tem. Ainda tem? Né? Ainda tem, porque as pessoas acham assim, não, eu estou fazendo bem o meu trabalho e tá bom. No que a inteligência emocional ajuda não só o síndico, Uhum. qualquer pessoa, Qualquer pessoa. né? Ela vai te ajudar a lidar melhor com os conflitos. Então, quando você usa a inteligência emocional, você conta até 10 e não explode, né? E Uhum. o síndico precisa disso. Então, é contar até 10, às vezes, com o fornecedor que te entregou uma coisa errada, com o morador que às vezes está reclamando de uma coisa que não tem motivo. Então, a inteligência emocional, ela vai te ajudar muito nisso, a gerir conflito, a ter uma comunicação melhor, Uhum. né? A ter transparência, porque quem tem inteligência emocional não fica muito preocupado com as agressões. Então, às vezes, tem morador que fala assim, nossa, Rai, você tem paciência, como que você consegue? Não é que a gente consegue, é uma habilidade que você vai desenvolvendo, Uhum. né? Que não é de responder, é de apresentar a solução. Então, a inteligência emocional ela ajuda muito nisso, né? A gestão de conflitos, porque você vai ter conflito todos os dias. É um ambiente de pessoas diferentes, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa família, uma família composta de 3, 4 pessoas, todo dia tem problema. Todo dia. Agora, você pensa uma comunidade, onde cada um tem um interesse diferente, É. onde cada um gosta de uma coisa diferente. Você disse 13 blocos. 13 blocos. Eu tenho em torno de 1.100 moradores. Nossa. Né? Então, você tem que ter inteligência emocional para lidar até com o conflito entre moradores. Uhum. Né? Ser um mediador. Porque o síndico, ele não resolve problema de vizinhança, mas ele pode ser um mediador para evitar que o conflito ocorra. Uhum. Né? E tudo isso está ligado à inteligência emocional. Então, com inteligência emocional, você consegue trabalhar melhor as contas do condomínio, né? Porque você para refletir. Isso aqui realmente é bom? Uhum. Então, você consegue, através da inteligência emocional, se colocar como alguém que está fora da situação. Sim. Né? Você olha para a situação e vê como que ela é. Olha, quais são os caminhos possíveis? Uhum. Dentro desse caminho, quais são as dificuldades que eu vou encontrar? Desse aqui, quais são as vantagens? Então, a inteligência emocional é para tudo. Uhum. Né? Então, eu sugiro que, assim, toda e qualquer pessoa faça um curso de inteligência emocional. Porque vai nos ajudar muito, né? Porque hoje, um dos maiores problemas, eu falo que a pandemia acelerou isso, Uhum. são as emoções. Né? Como lidar com as nossas emoções?
Quantas vezes a gente responde e em seguida a gente fala, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei dessa forma? Não Né? precisava. Não precisava, no calor da emoção, no calor do momento. Uhum. E a inteligência emocional vai te dar um norte, né? De como você lidar com os problemas do dia a dia. Você já viu com a tua rede, que eu sei que os síndicos todos se conhecem. Você já viu muita gente perecendo por falta de inteligência emocional, que não conseguiu segurar a barra, Sim. que tenta absorver tudo sozinho. Sim, inclusive, um dos cursos que eu costumo dar é sobre a saúde física e emocional do síndico, né? A saúde mental. Sim. Por quê? Porque são muitos desafios. E aí, quando você não trabalha a sua inteligência emocional, você vai levar tudo para o pessoal. Então, quando o morador ele agride, ele não agride a RAI, ele agride a pessoa do síndico, que ele acha que está ali para fazer tudo para ele. Sim. Né? Então, se o síndico não tem inteligência emocional, ele mistura, né? E ele começa a levar tudo para o pessoal. E aí ele não dorme, ele começa a tomar remédio de tarja preta, ele se desentende com a família, ele leva para casa dele os problemas, que são problemas que, na verdade, são do trabalho, né? E a inteligência emocional, ela te ajuda a fazer essa separação. Sim. Né? Não são meus. Não são meus, não é contra mim. Não é de mim que a pessoa não gosta. Ela não gosta da forma como eu administro. Porque talvez não é a forma como ela administraria. Sim. Né? E para isso que serve curso, tudo para você ver o seguinte, olha, se eu não posso agradar todo mundo, qual é a forma melhor de eu trabalhar? Né? Fazendo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque você foi eleita para representar as pessoas. Só que quando você toma atitudes, as pessoas querem saber por que você tomou aquela atitude. Né? Sim. Como se você não pudesse fazê-lo. Então, a inteligência emocional, o relacionamento, a gestão de pessoas. Eu fiz MBA de gestão de pessoas e ajuda também muito. Por quê? Porque você vai começar a entender de gente, né? Então, cada pessoa é diferente. Eu faço algo para você, você fica feliz da vida, o outro odiou. No mesmo instante. No mesmo instante, né? E o síndico tem que entender que ele não está ali para agradar todo mundo. Ele está ali para valorizar o patrimônio, cumprir com os compromissos que ele tem que cumprir, pagar as contas, dar satisfação e transparência, né? Isso é importante. Sim. Mas não para ser o bonzinho. Primeiro porque, assim, síndico não é um emprego. Você está síndico. Sim. Né? Se você faz o trabalho que você tem que fazer, as pessoas querem que você continue. Mas se você ficar agradando só, você não serve. No primeiro não. O primeiro, exatamente. Né? O primeiro não, você não serve mais. Já não serve mais. Né? Você pode agradar 100%. Então, assim, o que eu costumo falar para os síndicos? Procura sempre buscar conhecimento de relacionamento. Porque ser síndico nada mais é do que ter relacionamento com pessoas, com fornecedores, com conselho, né? Tudo isso vai ajudar você a desenvolver o seu trabalho. De uma certa forma, ou de todas as formas, ser síndico, ser gestor condominial é um papel de liderança. Lidera funcionários, lidera os condôminos, moradores e tudo mais. Na tua visão, quais são os principais passos para o síndico ser um bom líder? Olha, primeira coisa para você ser líder é você ser alguém que as pessoas gostariam de ser ou de ter perto delas, né? Sempre falo que o líder não é aquele que manda, é aquele que as pessoas querem acompanhar. Perfeito. Né? Então, quando as pessoas falam para você assim, nossa, mas que legal, como mudou depois que você está aqui, as pessoas começam a gostar do seu trabalho. Isso é muito bom na liderança, né? A liderança é uma coisa que você conquista. E você não conquista falando, eu sou bom, porque ninguém é bom. A gente sempre pode melhorar, né? Você conquista as pessoas pelos teus resultados. E a liderança, ela está muito associada com resultado. Ninguém quer um líder que ele não gostaria de ser igual, né? Então... Aquela admiração. Admirar. Né? Se eu admiro alguém, eu gostaria de seguir essa pessoa. Verdade. A gente vê que em tudo, às vezes você fala assim, nossa, no mundo corporativo, quem que é a pessoa que eu gostaria de seguir, né? Quem que eu gostaria que fosse o meu líder?
Às vezes você trabalha numa coisa completamente diferente, mas você fala assim, nossa, aquele líder ali do futebol é maravilhoso, né? Então, eu falo que o líder, ele tem que ser, antes de tudo, alguém que gosta de pessoas, né? Porque se eu gosto de pessoas, eu vou aprender a lidar com as pessoas. E eu aprendendo a lidar com as pessoas, esse relacionamento meu com elas melhora muito, né? Então, o líder primeiro é alguém que serve, Sim. né? Ele não é alguém que quer ser servido, ele é sempre alguém que serve, e alguém que as pessoas admiram e querem seguir. Então, as pessoas não fazem algo para você porque elas querem te agradar, mas elas fazem porque ela acha que vale a pena. Então, em todos os segmentos da vida, a liderança é isso, né? A liderança, ela nunca pode ser imposta. A liderança é algo que a gente conquista. E você conquista no dia a dia, no teu trabalho do dia a dia. É aquele funcionário que gostaria de ser como você. É aquele morador que gosta... Ele não quer ser síndico, mas ele gostaria de ter um síndico daquele jeito. Então, ele comenta com o amigo dele, nossa... Precisa ver o meu síndico. Você precisa ver o meu síndico, né? Nossa, se você tivesse o meu síndico aqui... Então, isso é liderança. É você ir além dos portões de onde você está. Né? É o teu trabalho ultrapassar. É a pessoa falar assim, olha, o meu filho... Essa semana eu recebi esse feedback de um morador, né? O meu filho quer comprar um apartamento aqui, porque eu falo muito do seu trabalho com ele. Então, ele achou maravilhoso morar aqui, a sua gestão. Então, isso é liderança, né? É você saber que o outro admira aquilo que você faz. Então, a liderança, ela passa por vários processos, mas principalmente servir, né? E saber aonde você vai. Saber como ir do ponto A para o ponto B. Porque ninguém segue um líder que não sabe para onde quer ir. Perfeito. Né? Por exemplo, você quer viajar. Você fala assim, nossa, eu quero fazer uma excursão. Por que você normalmente escolhe uma pessoa para te acompanhar? Porque ele é um líder naquilo. Ele sabe os melhores roteiros, ele sabe onde ele vai te levar. E se você não tem essa liderança, você está perdido. Sim. Né? Imagina, com idioma, com... Tudo. Você não sabe para onde vai. Então, você sente uma por onde insegurança. começar. E no caso do condomínio, embora o condomínio ele não caminhe diariamente com o síndico, mas ele acompanha diariamente, ele vê o que acontece no dia a dia. E ele vê, houve ou não mudanças, né? Foram mudanças para melhor ou piorou, né? Houve uma valorização. O meu imóvel hoje vale mais, ele vale menos. Porque, assim, da mesma forma que o síndico pode trabalhar na valorização patrimonial, ele pode desvalorizar completamente o patrimônio da pessoa. Por falta de manutenção, por falta de transparência. Então, você tem os dois lados. É como um médico. Ele pode te passar um remédio que te mata ou um remédio que te cura. Ainda bem que no caso do síndico não mata, só dá prejuízo. Só dá prejuízo. E muita raiva. E o que você acha de quem quer se tornar síndico, gestor condominial e de fato um líder, mas acaba, eu não gosto de lidar com pessoas. Melhor nem entrar? Olha, ou você aprende, porque assim, eu parto do princípio de que tudo na vida a gente aprende, né? Então, você pode aprender a lidar com pessoas. Tem muito curso para isso. Você pode fazer curso de oratória, para comunicação, porque a comunicação é fundamental, né? Você tem que saber ouvir. Você imagina o seguinte, vem um morador falar uma coisa e você não deixa ele falar nada. Então, a vontade é não deixar falar, né? Mas a inteligência emocional fala assim, calma, primeiro escuta. Né? Então, você pode aprender oratória, empatia, você pode aprender um monte de coisa, mas você não aprende a gostar de gente. Né? Gostar de gente é uma parte da sua personalidade. Né? Então, assim, eu acho que é um mercado que cresce muito. Hoje, se você olhar para os números, todos os dias tem prédios sendo entregues. Todos os dias tem novos trabalhos para os síndicos. Né? Então, a gente tem condições não só de ganhar bem, mas de ser reconhecido, de fazer um bom trabalho, né? De entregar. Então, assim, olha, eu acho que não tem nada melhor para o síndico do que você, mesmo que você não queira mais ficar naquele lugar, mas você fala assim, olha, eu estou entregando um bom trabalho. Né? Então, é uma satisfação pessoal. Então, eu acho que é uma profissão excelente, em crescimento, né? Mas que exige mais do que vontade. Então, tem que gostar de pessoas, porque você vai ter que aprender a ouvir pessoas todo dia. Pessoas que vão te dizer aquilo que você não quer ouvir.
Pessoas que muitas vezes não valorizam aquilo que você faz. Eu até brinco, eu falo assim, se eu jogar ouro, vai ter gente que vai reclamar porque vai dizer que gosta de prata. Mas por que você não jogou prata? Se der Né? uma mala com $1 milhão, a pessoa vai falar, queria em euro. Queria é isso aí. Então, é exatamente isso. Mas você vai aprendendo, né? Uhum. Eu dou, assim, um conselho. Seja síndico. Faça um curso de síndico profissional. Se você não puder pagar, ainda tem cursos bons, gratuitos, né? A gente tem muitos encontros. A região de Campinas e São Paulo é riquíssima nos encontros. A gente tem associações como a Abrasconde. A gente tem, assim, muita gente querendo qualificar o síndico. Então, é uma profissão, eu diria que é uma das muitas profissões do momento, porque a tendência é que com condomínios clubes, morador não queira ser síndico, porque é muito trabalho, né? Ele vai ter que ter mais tempo para se dedicar. Mas aprenda, treine, se capacite, melhore no dia a dia, e aí é tudo para sucesso. Só sucesso. Só sucesso. Uma coisa que você fala bastante também, e tá como uma especialidade tua, é a análise comportamental. Quanto que isso é importante para quem é profissional na área condominial? Se conhecer, saber mais sobre o seu comportamento, até mesmo dos moradores. Como você avalia a importância dessa parte? Olha, como analista comportamental, a gente sabe que todas as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos que precisam ser trabalhados, né? Quando você consegue analisar, seja o morador, seja o funcionário, você vai conseguir identificar que talvez aquilo que a pessoa está reclamando seja o ponto fraco dela, né? Então, por exemplo, tem gente que ele gosta de reclamar. Então, você tem que escutar, você tem que falar que ele está certo o tempo inteiro, né? Você tem que pedir para ele te ajudar. Por quê? Porque isso é importante para ele. Aquele acolhimento. Aquele acolhimento. E hoje as pessoas têm necessidade disso. E na avaliação comportamental, você consegue, claro que sem fazer um teste, uma avaliação precisa, né? A gente não pode querer que o síndico saia, eu vou ficar fazendo agora análise DISC do meu morador ou do meu funcionário. Mas a gente cria o olho clínico, né? E esse olho clínico te ajuda. Porque até o seu fornecedor, você olha para ele e fala assim, olha, esse meu fornecedor, ele é dominante. Então, eu vou ter que ser dominante também. Só explica pra gente o DISC. O dominante, o influente, mas... Você tem a pessoa que vai lidar com os conflitos, mas que ela tem dificuldade, ela não influencia ninguém, ela precisa ser motivada, né? Então, em cada aspecto, eu tenho que... O que é que eu vou colher dessa pessoa, né? Tem um cara que é influenciador, então quando ele pega uma notícia lá no grupo, ele influencia o condomínio inteiro. Já joga, é o primeiro. Joga e assim, ele fica botando lá lenha, Sim. né? Porque ele é influenciador. As ideias dele influenciam pessoas, né? Então, esse cara você tem que trazer para o seu lado. Seja ele o funcionário, seja ele o fornecedor. É aí que entra o olhar clínico. Aí entra o olhar clínico, né? Por quê? Porque eu vou trazer aquela pessoa, né? Então, se eu sei que ele é uma pessoa influente na vida, né? E no condomínio, que tal eu chamar ele para participar das ações comigo? Né? Porque ele pode trazer pessoas. O dominante, principalmente, por exemplo, um zelador. Né? Se eu tiver um zelador que é uma pessoa que ele não influencia ninguém e ele também não é dominante, o serviço vai ficar mais difícil. Né? Tem aquele que já é mais social, ele já, né, trabalha mais ali relacionamentos. Então, como que eu vejo cada um desses aspectos nas pessoas? Né? Para que isso possa me ajudar no dia a dia do condomínio. Perfeito, perfeito. E um ponto muito importante também que eu queria trazer, que eu fiquei te monitorando nas redes sociais, viu, Rai? Mas eu vi que você fez recentemente um curso de compliance. E aí a gente fica assim, nossa, compliance, uma coisa tão corporativa. Como é que é essa relação compliance na gestão do condomínio? Olha, você sabe que, assim, quando eu comecei a ouvir, como eu venho de multinacional já trabalha com compliance, né? Mas a gente pensa assim, como que eu vou trazer compliance para um condomínio, né? Mas é muito importante. Por que é importante? Né? O condomínio, ele é um organismo vivo, né?
ele tem todos os dias, ele tem regras, né? E eu tenho que conseguir trazer conformidade entre as regras, as normas, as políticas internas. Então, tudo isso existe no condomínio, existem regulamentos que fazem tudo isso, as políticas internas, os regulamentos, as leis, as normas, né? Eu tenho lá um estatuto, eu tenho lá uma convenção, e tudo isso faz parte da governança organizacional do condomínio. Então, para eu garantir que os processos e atividades do condomínio atendam tudo isso, eu tenho que trabalhar com compliance. Mas de que forma que eu trabalho isso? Olha, eu trabalho isso, por exemplo, com treinamento de funcionário, né? É necessário, ele faz parte de uma governança, né? Então, eu trabalho isso fazendo com que as pessoas conheçam bem os regulamentos internos, porque você vai diminuir os conflitos. Porque a pessoa quer brigar por aquilo que ela acha que ela pode fazer. Mas quando eu trago para o lado do compliance e eu trabalho bem na governança e eu vou lá escrevendo passo a passo o que é que eu preciso trabalhar. Por exemplo, gestão de riscos. Ele está dentro do compliance, né? Então, eu vou ver lá como que eu vou mitigar a gestão de risco do condomínio. Porque existe risco em tudo. Existe risco na inadimplência, na falta de manutenção, nas prioridades de obras, né? Na inadimplência. Então, até na inadimplência, eu vou usar o compliance. Verdade. Então, quando você pensa, condomínio é organismo vivo, ele tem que ter compliance, né? Eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu tenho que ter processo. Até para cobrar eu tenho que ter processo. Eu tenho que ter processo para manutenção. Tudo num condomínio tem que ser assertivo, né? E o compliance, ele tem isso. Ele me ajuda a acertar. Mas por que te ajuda a acertar? Porque você vai monitorar índices, né? O compliance nada mais é do que um monitoramento de tudo, de normas, de condutas, de políticas. Então, quando você tem, por exemplo, numa empresa muito grande, o compliance, você começa tudo, você usa processo. E no condomínio, você também tem que usar processo, né? Você tem que mitigar tudo para evitar que ocorram erros. Vai acontecer? Vai. Mas o compliance ajuda muito. Então, esse último curso que eu fiz, por exemplo, ele foi muito bom, porque ele foi mostrando, né, passo a passo do compliance, como que você pode usar isso num condomínio. E é uma forma de profissionalizar. Sim, também. Porque muitas vezes a gente vê um certo amadorismo e muita gente fala, não, condomínio não é empresa. Ok, porque não dá lucro. Não tem o lucro, tudo tem que ser revertido ao morador, a gente entende. Existe o fundo e tudo mais. Mas é uma forma, mas não tem como não negar que precisa ser profissionalizado a área condominial. Sim, então eu falo assim, por exemplo, hoje não dá para o síndico trabalhar sem usar alguns aplicativos, né? Então, ele tem que ter lá um aplicativo que diariamente está cobrando dele as tarefas, né? Ele tem que ter lá, ou o Norton, ou enfim, ele vai escolher aquilo que ele quer, né? Para usar aquele aplicativo. Ele tem que ter métricas em tudo. Eu falo que assim, você quer ter sucesso, você tem que trabalhar com processos, né? Então, com métricas, com prazo, com metas de curto, médio e longo prazo, né? Para quando que você quer fazer? Às vezes você tem que antecipar, né? Às vezes você tem que colocar um pouquinho mais para frente. E o compliance também ajuda nisso, porque na verdade ele te dá uma visão corporativa da coisa, né? Por que condomínio não é considerado empresa? Só porque não dá lucro, mas ela tem tudo de uma empresa. Você tem funcionário, você tem leis que regem o condomínio, você tem sindicato, você tem tudo, né? Você tem direitos e deveres de uma empresa. Então, nada melhor do que você implantar dentro de um condomínio governança. Sim. Para todos os aspectos, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com o To-Do e ele vai falando, você vai te dando cada coisinha. Sim. Então, ele vai me dizendo lá, ó, você está atrasada com tal coisa, né? Deixou isso para trás. Deixou para trás. Vai lá em vermelho, você bota lá, isso é urgente. Por que ainda não fez? Então, até para você cobrar os seus colaboradores, né? Então, é muito importante. Eu hoje tento, dentro do possível, usar compliance e governança em tudo dentro do condomínio. Até como um norte.
uma visão até de você mostrar, uma forma de você mostrar aquilo que você falou sobre o líder. Sim. Para onde a gente está indo? Sim. Como é que a gente vai chegar lá? Então, com aplicativos, com direcionamento, você consegue, de fato, ó, estamos indo, tá dando certo, é isso que já aconteceu, é isso que a gente já fez. Sim. Então, E assim, uma coisa que, se você não tem esse norte, os condôminos, normalmente, eles não entendem. Porque ele não sabe a realidade. Então, por exemplo, às vezes você pega um condomínio, ele tem uma dívida muito grande, ele não tem fundo de reserva, e você não pode fazer nada, mas só que você precisa fazer. E aí ele vem e fala assim, mas por que não pintou tal coisa? Por que não fez isso? Por que não trocou a lixeira? Porque ele não consegue entender essa realidade, né? uhum, E aí, quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, você vai traçar metas. Muitas vezes você tem que mudar o percurso, verdade. né? Eu falo, por exemplo, ó, hoje eu estou muito feliz porque eu estou colocando grama no jardim, no parque todo das Aham. crianças. Ai, que legal. Era uma coisa que estava projetada só para janeiro do próximo ano, E você já adiantou. mas a gente conseguiu Que antecipar. legal. Então você fica feliz. Aham. Às vezes você tem que postergar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer troca de telhado. Pensei em começar em junho, mas eu estou com problema do descarte da telha de amianto. Então, a gente ainda está em busca de fornecedores que façam isso. Então, atrasou um pouco. Ainda está dentro daquilo do previsto, né? Mas não está ainda no realizado. Entendi. Então, são ações do dia a dia que, se você tem ponto A, ponto B e as interseções, Uhum. que muitas vezes você vai ter que sair daquele caminho, né? Pegar uma rota Uhum. de atalho, mas você consegue chegar no seu destino. Então, eu vejo assim que um dos grandes desafios que a gente tem é traçar as metas, o prazo da meta, para quando você quer realizar, como realizar, né? Para que você consiga, primeiro, ter um bom fundo de reserva. Uhum. Eu aconselho todos os síndicos que não têm fundo de reserva, ponham fundo de reserva. Tenha um Tenha. fundo de reserva. Porque assim, imprevistos acontecem. Ainda E mais num condomínio. quando eu comecei, eu não tinha fundo de reserva. Então, muitas vezes eu fiquei sem dormir. Nossa. Porque eu tinha algo para fazer e eu tinha 0 de fundo de reserva. Então, quando você tem um fundo de reserva, é como se você tivesse uma rota alternativa, Uhum. né? Então, olha, eu vou precisar parar aqui, um pit stop para fazer isso. O fundo de Sim. reserva vai me ajudar nisso. E não pega também o morador de surpresa, que muitas vezes ele não tem naquela hora o dinheiro para você fazer, né? Administrar bem as contas do condomínio. Eu olho centavo por centavo de tudo. Eu olho a minha pasta de prestação de conta, até o cálculo dos impostos que a administradora faz, eu refaço, para ver se está certo. Né? Eu acompanho lá, pego o extrato do banco e olho 1 a 1 e vou dando baixa 1 a 1. Uhum. Eu dou baixa 1 a 1 nos pagamentos por título. Dá trabalho? Dá. Mas, como eu não posso ter uma auditoria já, eu acabo sendo a auditora. Sim. Né? Mas, para que é isso? Para você conseguir controlar. Então, eu saí de dívida inicial de 200 e poucos mil reais, que o condomínio tinha, e 0. Hoje eu tenho mais de 300 mil positivo, fazendo aquilo que é necessário fazer. Hoje eu tenho fundo de obras também, esses 300 não inclui fundo de obra, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar com tranquilidade. Uhum. Isso é o quê? Gestão financeira. Então, é uma outra qualidade que é necessário, né? E eu começo assim, como que é a gestão da tua casa? Você é alguém que sempre não consegue pagar conta, tá sempre no vermelho? Você não vai servir para ser síndico, É. né? Porque como síndico, você tem que botar a mão e virar ouro, É. né? Não, e só vai aumentar o tamanho da sua casa. Só vai aumentar o tamanho da casa. Então, assim, é ser um bom negociador com fornecedores, porque tem fornecedores bons com preços justos, Uhum. e tem fornecedores que, por ser condomínio, eles já querem começar com um preço absurdo. Já cresce o olho, né? Ele fala assim, condomínio tem dinheiro, É. né? Então, são características, você me perguntou naquela hora, características do síndico, né? Tem que ser um bom gestor, tem que ser um bom gestor financeiro. Então, assim, o síndico que tiver oportunidade, faz um curso de coach financeiro. Uhum. Eu já fiz e é muito bom, né? Vai te ajudar a trabalhar com programação, com antes, durante, depois, quanto que eu disponho, quanto que eu preciso. Porque o mais importante não é quanto você recebe, é como você gasta, né? Então, por exemplo, agora eu quero implantar uma academia.
mas eu quero implantar uma academia sem aumentar nada no custo do condomínio. Como que faz isso? Reduzindo o custo e chegando no preço da alocação dos equipamentos. Eu já estou quase lá. Né? Então, o que está faltando agora? Eu estou querendo pegar uma empresa aí de energia limpa que vai me dar de 10% a 15% de desconto e esse dinheiro complementa para eu poder fazer academia. E esse apresenta uma economia custo zero e equipamentos bons, né? E um baita benefício. E um baita benefício, que valoriza de 10%, 15% o condomínio. E isso como? Reduzindo custos. É o cara do elevador que você chama para negociar, né? É coisas que você vê no condomínio que tem, mas que não tem necessidade. Então, por exemplo, a gente tinha boleto. Você gasta lá R$400 mensais de boleto. Você não tem mais boleto, você tem R$400. Com certeza. Só que você não tem só 400, porque você paga o correio para entregar para quem não mora. Então, você tem mais 100, então você já tem 500. Já tem 500. Né? E aí, você manda o demonstrativo todo imprimidinho, 5 páginas por morador. É 580 por mês de cópia. Nossa. Aí você não manda mais, você manda no aplicativo. É. Já é 1.000 e pouco, né? Aí você faz o food truck e eles pagam 10%. A minha quadra, por exemplo, eu pintei inteirinha com dinheiro de food. Olha. Né? Agora eu vou começar a reformar os halls com dinheiro dos food trucks. Então, é o dinheiro que o morador tem um prazer, porque ele tem lá um food truck. Hoje, por exemplo, a gente tem churrasco, você está convidado. Olha. Né? Então, você tem lá para o morador uma comodidade, ele não precisa sair de casa, né? De sábado eu tenho pizza, uma pizza feita lá na lenha, com molho natural. Que delícia! Né? E gera 10% para o condomínio. É pouco de um? Mas são vários. São vários. Então, é um caixa extra que você está gerando, né? E você consegue administrar isso e, de repente, apresentar o que era sonho, que era academia, para uma realidade. Então, hoje a gente já está pintando o espaço, né? E já estamos projetando aí entrar o restante do dinheiro mensal para a gente já fazer a alocação dos aparelhos. E talvez tenha aquele morador, mas gastou quanto para ter essa academia? Sempre vai ter, porque aquele que não usa, ele fala assim, para que academia? Tô pagando caro porque tem academia. Mas ele não tá aumentando nada no condomínio dele para ter academia, né? E é uma coisa que valoriza o seu empreendimento. Com certeza. Né? Então, assim, hoje, se você tem espaço no condomínio, por exemplo, eu quero colocar uma lavanderia. Mas por que uma lavanderia? A gente tem que pensar nos benefícios. Mas o morador não vai querer lavar lá. A lavanderia ela é industrial, então ela lava melhor a sua roupa. Só que no caso do condomínio que eu administro, a água é comum. E aí eu fui pesquisar, um ciclo de lavagem residencial equivale a 5 ciclos da lavagem industrial. Então eu vou economizar 5 vezes a água. Nossa. Então a gente vai pagar menos água. Né? Então, você tem que ver assim, não é só o que eu gero de valor via caixa ordinário. São benefícios que eu gero para o morador e que podem trazer um caixa extra para o condomínio. Então, por exemplo, agora eu consegui fazer toda a troca de DVRs. Então, hoje nossas câmeras estão maravilhosas. A gente conseguiu trocar toda a parte de CFTV. Tudo. Conseguimos trocar toda a parte de cerca elétrica. Hoje o choquinho lá tá aquele choquinho forte, né? Então, são conquistas. E você falou assim que o olho brilha, né? Hoje, quando eu fui ver o parque, o meu olho encheu de água. Porque eu já imaginei as crianças naquele parque brincando com o piso que eu sempre sonhei. Que lindo. E que quando eu cheguei, eu não podia, né? Então, isso é o prazer de ser síndico. É você entregar mais do que as pessoas esperam. Todo mundo gosta? Não. Mas tudo bem. Com certeza o que não tem filho amanhã vai falar assim, por que gastou dinheiro com a grama? Essa grama aí. Né? Pra que isso? Ele não sabe que é responsabilidade civil do síndico se o menino cair lá no cimento. Né? Mas é isso, ser síndico é isso. É um desafio diário, é uma especialização diária. Então, assim, conselho para os meus amigos síndicos, participem, não é perda de tempo ir num treinamento. Às vezes, aquela tua necessidade está exatamente naquele treinamento, né? Se você ir... mas eu vou de novo no mesmo treinamento? Sim, porque se cada vez você aprender 1%, em 10 vezes que você vai é 10%, né? Às vezes, no dia que você foi, você não estava legal. Aí, o mesmo cara falando, você fala assim, nossa, eu não ouvi isso. É verdade. Onde que eu estava? Eu não vi a pessoa falar sobre isso.
Então, a gente tem muito treinamento. Não tem desculpa de não ter dinheiro, porque tem muita coisa boa gratuita, né? Olha o podcast, Olha aí. né? Todo mundo pode assistir. Verdade. Todo mundo pode divulgar. Então, é todos os dias buscar conhecimento, buscar se especializar e oferecer o que você tem de melhor. Uhum. Seu trabalho, com transparência, com responsabilidade e sabendo o seguinte, não espere receber, dê. Porque nunca você vai agradar todo mundo. Nem como síndico, nem como médico, nem como engenheiro, nem como advogado, né? Você fala assim, eu quero um cara para trocar o telhado. Aquele foi maravilhoso no meu. Aí a outra fala assim, foi péssimo. Então, jamais você vai agradar todo mundo, né? Uhum. Mas use a inteligência emocional. Isso aí. Eu já identifiquei vários segredos teus. A gente está chegando na última pergunta. E é engraçado, quando o assunto tá bom, a gente vê que passa rápido o tempo. Passa. Mas eu preciso fazer essa última pergunta, é a que dá nome, segredos dos síndicos. Sei que já saíram vários segredos teus, mas queria te perguntar, Rai, qual o teu segredo de vida, assim, de princípio, na tua carreira, que vale a pena todo síndico, todo gestor condominial que está nos assistindo ou nos ouvindo descobrir esse segredo? A vontade e o compromisso de fazer. Porque eu costumo falar assim, existe o síndico que ele pode ser fraquinho, mas ele faz um trabalho maravilhoso, invejável, né? Porque ele tem vontade, ele busca conhecimento, ele busca se aperfeiçoar, ele pede ajuda. Outro segredo do síndico, peça ajuda. Não acho que você é bom o suficiente. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Seja com o morador, seja com outro amigo síndico, né? Peça indicações. Seja uma pessoa humilde. Eu acho que a humildade, ela é um dos segredos do síndico, sabe? Assuma assim, eu não sei tudo. Eu preciso de ajuda. Então, eu preciso da ajuda para escolher um fornecedor. Eu preciso da ajuda para ir num treinamento. Eu preciso da ajuda para aprender. Porque ninguém sabe tudo, né? E por mais que, às vezes, você é especialista em algo e você vê alguém que faz de uma maneira muito mais simples que você e que tem um resultado muito melhor. Então, não quer dizer que você aprende só com quem é melhor. Às vezes, você aprende com quem é muito mais simples do que você, né? Então, a gente tem síndicos que, assim, é prazeroso conversar com aquele síndico e você fala assim, qual a formação dele? Nenhuma, né? É uma pessoa super simples, sem formação, mas que faz um trabalho lindo. Por quê? Porque busca. Aí você encontra esse síndico em todos os eventos, né? Você encontra ele pedindo ajuda, tendo humildade, reconhecendo, olha, eu não tenho a menor ideia disso, né? Como que eu faço para ser melhor? Então, é a vontade. Porque aquele que quer estar no pódio sem vir com pessoas, ele vai cair, né? A gente precisa, principalmente, ter humildade, buscar conhecimento, buscar ajuda. Assim a gente vai longe, né? Aos pouquinhos, de grão em grão, minha avó dizia, a galinha enche o papo. Oh, essa é famosa. Você deveria prestar mais atenção a esse tipo de conselho. Devagarinho, devagarinho, a gente vai mais longe do que, às vezes, querer ir rápido para chegar mais rápido. Sim. É melhor, às vezes, mais devagar, mas muito mais distante. Muito mais distante. Falam até assim, né? Sozinho você chega mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Vai mais longe, né? Eu até brinco, assim, eu gosto de usar muito jargão, né? E eu falo que sozinho nós somos pétalas, juntos nós somos flores. Perfeito. Né? E um jardim, ele só é bonito quando tem flor. Verdade. Pétala caída para lá, para cá, não é. Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa da disputa. Eu gosto de participar, de buscar conhecimento, de pedir ajuda, porque isso nos ajuda. Quantas vezes você tem um problema que você está passando pela primeira vez, mas que o seu amigo síndico já passou 2, 3, 4 vezes, né? Então, é um mercado novo, que eu falo que, assim, se você pensar em sindicatura como uma coisa profissional, é novo, né? Mas é uma profissão antiga. Só que não dá para fazer mais do mesmo, né? A gente tem que melhorar cada dia. Se hoje eu ofereço uma gestão que pode ser considerada de qualidade, amanhã ela já não serve mais. Porque o mundo mudou, as expectativas mudaram, os condôminos hoje exigem mais
Antes você perguntava para a pessoa assim, quem é o síndico do seu prédio? Não sei. Verdade. Não era assim? Aham, Eu morei muitos anos em prédio, eu não sabia nem quem era o síndico. aham. A não ser se eu tivesse um problema e eu Ai, precisasse procurar ele, aham. né? Hoje não, hoje as pessoas cobram mais do síndico, até mais do que deveriam, mas tudo bem. Mas assim, o síndico hoje, ele tem que ser participativo, né? Ele tem que ter esse relacionamento com as pessoas. Isso ajuda. E buscar ajuda, buscar cursos. Tem tanta coisa. Se você entra na internet, eu falo que a internet, assim, tem um lado bom e o ruim. Mas o bom é que tem muito conhecimento, né? Tem muito podcast. Verdade. Tem muita matéria. Agora, por exemplo, os síndicos estão todos aí discutindo sobre essa questão de tem multa, não tem multa, quando eu contrato uma outra empresa. Ó, um tema bom para você trazer alguém para falar aqui, hein? Boa. Porque eu não posso terceirizar, que aí eu tenho que pagar multa. Então, hoje, a gente está trocando ideias sobre isso, indo para palestras sobre isso. Por quê? Porque é novo. Ontem não tinha, hoje tem. É. E o que será que vai ter amanhã? Né? Com certeza vai estar aqui no podcast. Com certeza. É? Com Eu quero certeza. parabenizar vocês, agradecer, né? O segredo do síndico é fantástico, né? Uhum. Você daqui a dia vai querer virar síndico também, né? Porque o bichinho do síndico pega a gente. Aham. Mas assim, dá os parabéns para vocês por trazer para os síndicos essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da rotina de cada um. Parabéns. Excelente. E parabéns pelo nosso bate-papo hoje aqui. Eu tenho certeza que eu não errei quando eu falei, é praticamente uma MBA. A gente acaba aprendendo, eu Aprende. aprendo aqui. A hora de eu virar síndico, aí você vai ver, eu vou ser o melhor síndico que eu já peguei. Aí de eu vou te conhecimento. entrevistar, hein? Aí você vai me entrevistar. Eu queria, nesse momento, Rai, que você falasse onde o pessoal pode te encontrar para conversar mais com você. De repente, não sei, os cursos, as palestras, tudo que você faz, para te conhecer melhor. Eu quero contratar a Rai também, então passa seu Instagram ou seus Vamos lá. contatos, fica à vontade. O Instagram, né? Raidalva com Y, Leite. No Instagram é mais fácil das pessoas terem acesso. O meu telefone está, inclusive, no Instagram, né? A pessoa entra lá e ele já vê os dados. Pode entrar em contato direto comigo também por e-mail, raidalvaleite@hotmail.com. Uhum. E também nos eventos, né? É verdade. Se quiserem me contratar para palestras sobre os assuntos de interesse da área condominial, também palestras em empresas, eu costumo dar palestras em empresas sobre Legal. motivação. E estou à disposição. E, além disso, também eu criei um grupo, que é um grupo só de eventos, para facilitar a vida do síndico, né? Aham. Que falava assim, eu não fui porque eu não sabia. Não sabia. Na verdade, assim, esse grupo, a gente começou com 5 síndicos, porque a gente era o grupo de carona. Então, assim, gente, vamos fazer um grupo para quando tiver um evento, a gente organizar quem Já vai com combina. quem. A gente já combina. Hoje a gente tem mais de 200 síndicos Já no não grupo. cabe num carro. Já não cabe no carro, nem na van, nem no ônibus, É. né? Mas, assim, é legal porque a gente vai colocando tudo lá, inclusive quando a gente ganha ingressos. Que legal. Então, o pessoal aí que organiza evento pode entrar em contato com a gente quando quiser doar ingressos, fazer sorteios. A gente pode fazer com os grupos de síndicos, né? E todos os dias aumenta um pouquinho esse grupo. E isso tem nos ajudado, porque hoje a gente já tem síndicos de vários lugares do Brasil, inclusive pessoal de Aracaju, pessoal de Chá das Síndicas, que participam com a gente, Café com Síndico, e que estão sempre sabendo as novidades, onde ir, os assuntos, como participar, como se inscrever. Porque muitas vezes a pessoa realmente deixa de ir porque ela nem sabe que está acontecendo aquilo, Uhum. né? Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. É um grupo alegre, feliz e dinâmico, né? Inclusive, ele não era para dicas, mas também tem dicas, porque um pergunta assim, socorro, um pedreiro, né? Mas é um grupo aberto, né? E também podem entrar em contato através do grupo. Ele vai também estar no Instagram, tá? Também no Raidalva Leite, Legal. né? E estou à disposição. Excelente. Obrigado, viu, Rai, pela tua disponibilidade. Acima de tudo, tua generosidade em compartilhar teu conhecimento e enriquecer um pouco mais o nosso desenvolvimento aqui e por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, foi um prazer. E obrigado para quem nos acompanhou até agora. Obrigado pela tua audiência. Foi fantástico. É isso que a gente está encerrando
a segunda temporada e encerramos com chave de ouro aqui com a presença da Rai. Muito obrigado, fique ligado, porque vem muita novidade por aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.